A terapia antirretroviral no Brasil ela foi bastante polêmica, porque houve objeções por parte do Banco Mundial. O Banco Mundial entendia que o Brasil estava cometendo um equívoco técnico, um equívoco político e caminhando para um desastre econômico, porque não tinha condições, não teria condições de estar fazendo implementando esse tipo de iniciativa. E mais, o banco alegava, não só o banco, mas cientistas, né, internacionais de renome na época, alegavam que o Brasil ia construir um exército de pessoas resistentes à terapia, que seria altamente prejudicial ao mundo, porque com a criação desse exército de pessoas resistentes, nós estaríamos transmitindo a infecção pelo HIV de vírus resistentes e causando problemas não só no Brasil, mas a outros países. Na realidade, a preocupação deles acho que era mais com outros países do que mesmo com a população brasileira. Logo em 97, a partir de uma crise que tivemos de medicamentos, né, no abastecimento, eu me lembro que antes do Carnaval nós convocamos os chefes de programas estaduais para discutir alternativas que reduzisse e minimizasse o problema. E a partir dessa reunião nós estabelecemos a decisão de se criar o Ciclom, né, o Sistema de Controle de Medicamentos. Avançamos para a criação do CICEL, né, o CICEL que estabeleceu parâmetros para acompanhamento no laboratório. Na realidade, o ideal do CICEL na época era permitir que o médico, né, pudesse estar acessando via computador o resultado do laboratório. Isso não sei se aconteceu, mas tanto o Ciclom quanto o CICEL sofreram uma série de mudanças em função da necessidade operacional. Naquele momento, a CNAIDS tinha um papel muito propositivo em termos de tentar incorporar para a assistência os avanços da pesquisa. Foi assim na época de 97, né, com a incorporação do CD4 e carga viral, e mais no fim da década de 90, já com uma solidez da utilização dos medicamentos e já com os relatos de resistência, começou-se a discutir a importância da inclusão da genotipagem para o manejo dos pacientes em tratamento que estivessem apresentando falhas. A literatura já apontava que a genotipagem era uma ferramenta bastante importante para orientar os tratamentos subsequentes. Isso começou no comitê assessor como um projeto de pesquisa. Naquela época, o coordenador do programa de AIDS era o Dr. Pedro Schecker, sempre muito propositivo nas suas ações. No dia da reunião da CNAIDS, onde o coordenador do grupo assessor, que era o professor Amilcar Tanuri, foi para apresentar essa proposta de pesquisa na CNAIDS, no momento que ela foi apresentada, o próprio Pedro bateu na mesa e falou: não, isso já tem solidez suficiente para não ser apenas um projeto de pesquisa. Ele se mantém como um projeto de pesquisa, mas ele vai ser já aplicado para o manejo dos pacientes. Na verdade, as discussões iniciais para a implementação da genotipagem iniciam-se em 99, 2000 e foram que aconteceram até o ano 2001, quando houve uma reunião da CNAIDS, onde foi apresentada a ideia de se criar um projeto de pesquisa naquela época, que era a ideia, para se avaliar o impacto da genotipagem no Brasil. Se realmente a genotipagem teria um efeito para os pacientes da rede. A CNAIDS chegou à conclusão que já havia evidência suficiente para não fazer uma pesquisa e sim implementar o serviço de genotipagem. E isso foi o que foi feito, foi criado um projeto de pesquisa, porque ele nasceu como um viés de pesquisa, a genotipagem, a Renageno, mas logo se tornou um programa realmente já estabelecido, que hoje nós estamos fazendo 10 anos, né? E a genotipagem já serviu mais do que 40 mil indivíduos falhando a terapia, né? E vem a cada ano dando contribuições grandes para manter esses pacientes em bom controle da viremia e da doença, né? Em todos os fóruns havia o consenso de que era importante implantar o teste de genotipagem para
iniciar o resgate terapêutico desses pacientes. Tinha uma discussão de que era necessário, era o caminho que estava sendo indicado, mas que precisava de uma proposta robusta. Até porque os testes, eles não tinham um registro no Brasil ainda. Mas não dava para esperar. Então, nós, na época, a solução foi apresentar uma proposta de um projeto piloto para avaliar o benefício da utilização desse teste. No primeiro momento, a gente tentou identificar instituições universitárias, que era quem teria mais condição de manipular testes que eram testes um pouco mais complexos, num grupo pequeno e restrito de laboratórios, para fazer de uma forma centralizada esse teste que era novo para a população. Mesmo antes da gente começar a ter acesso aos kits convencionais, a gente teve que desenvolver metodologias que eram metodologias caseiras, que puderam ser aplicadas para os pacientes, já fornecendo os primeiros resultados. Com a experiência da rede de carga viral CD4, que nós primeiro implantamos para depois pensar no sistema, que é o CICEL, né, que guarda os dados, armazena os dados da rede de CD4 de carga viral, com a Renageno nós já pensamos o sistema ao mesmo tempo. Então, à medida que a Renageno foi sendo implantada, o Cisgeno também foi sendo alimentado. Todo mundo esperava, era um almejo da sociedade, né, da sociedade civil organizada, que já começava a demandar a implantação desses métodos para o manejo dos pacientes. E nós, enquanto membros da comunidade científica, tínhamos essa responsabilidade dentro da CNAID de trazer um pouco o novo. E nessa reunião ficou sacramentado que essa pesquisa, que seria originalmente, passava então agora a ter esse duplo papel de geração de conhecimento e já de permitir o manejo. É provável que o Brasil tenha sido o primeiro país no mundo a incorporar esse teste em nível amplo para que ele fosse aplicado em benefício dos pacientes. É interessante notar que os primeiros kits oficiais que apareceram, depois de uma licitação, eles vinham escrito for research use only, para uso somente em pesquisa. Inclusive, os pacientes tinham que assinar um consentimento informado, como se eles estivessem participando de uma pesquisa, o modelo era de uma pesquisa mesmo, e nesse consentimento existia a informação para os pacientes de que esse teste era um teste que estava ainda em nível experimental. Então, o algoritmo é uma coletânea de regras que ajuda a interpretar o teste de genotipagem. O teste de genotipagem, o que ele faz é dizer, olha, o vírus tem essas mutações. Agora, se essas mutações causam resistência, para quais drogas elas causam, é o algoritmo de interpretação que dá. E logo que eu entrei, eu achei que uma coisa que seria muito importante que a gente fizesse seria desenvolver ferramentas de bioinformática que auxiliassem análise dos dados e também ajudasse os laboratórios a analisar suas sequências. Na época a gente não tinha gente especializada para fazer, então o primeiro passo foi encaminhar a gente para fora para poder aprender algumas das tecnologias e aos poucos foram desenvolvidas uma série de ferramentas. A gente vinha com uma experiência de trabalhar, de implantar a rede de carga viral CD4, que já eram metodologias relativamente sofisticadas para a infraestrutura de laboratórios que a gente tinha no Brasil. Chega essa demanda do teste de genotipagem, que era um teste muito mais sofisticado, que poucos laboratórios de pesquisa realizavam sequenciamento, tinham estrutura para realizar sequenciamento, e os laboratórios de saúde pública, de uma maneira geral, não tinham. Então, era uma decisão que precisava de bastante cautela e de bastante discussão.
Havia um óbice importante na época, era o custo, né? Porque eu me lembro que cada teste, cada paciente testado custaria algo como 160 ou 180 dólares, algo assim, bastante alto, né? Bastante alto, mas mesmo assim, né, houve a decisão política do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, no sentido de, se é importante, né, para o paciente e se deve fazer parte do elenco, né, de políticas públicas adotadas para a AIDS, mesmo com esse custo, o Brasil vai assumir, né, essa iniciativa. Foi um avanço muito grande para uma proposta que, a rigor, a princípio, geraria publicação científica, passa, nesse momento, a assumir, né, uma outra dimensão, não só de gerar conhecimento científico, mas principalmente de gerar informação de relevância para o manejo dos pacientes. E essa estrutura passaria não só pela realização dos testes nos laboratórios, mas também pelo aconselhamento apropriado e pela interpretação apropriada dos testes. Isso porque na época começaram a aparecer alguns estudos, né? Um estudo chamado Havana, um estudo espanhol, mostrava que se você tivesse o resultado do teste sem um aconselhamento adequado de um especialista, esse resultado não tinha impacto nenhum. Mesmo quando a gente já tinha a definição de que uma rede ia ser montada, de que isso ia servir para guiar os tratamentos de pacientes com falhas a múltiplos esquemas, para melhorar a escolha dos novos medicamentos para compor o tratamento de cada paciente, ainda era um momento muito polêmico em relação a o quão útil era você ter acesso a esse exame. Então ainda havia naquela época pessoas que criticavam que isso era um sistema que talvez não fosse emplacar, ou que não fosse fazer muita diferença. Nós pensamos no médico de referência porque o exame era altamente complexo, necessitava de uma interpretação correta e homogênea, senão as coisas iam ficar muito heterogêneas, né? Porque se você, da mutação, você entender o que o vírus é resistente, existe uma distância, né? Então, nós queríamos que, além do teste sair com uma interpretação, um laudo homogêneo, nós gostaríamos que a rede de médicos que fossem pegar esses laudos, eles tivessem condições de desenhar melhor esquema terapêutico para os pacientes. Rapidamente começou a capacitar médicos, né, que eram os médicos de referência em genotipagem, e só eles podiam, naquela altura, autorizar ou não a realização do teste de genotipagem. A genotipagem tem a grande importância, porque à medida que você detecta a resistência viral, né, do vírus a determinada composição de medicamento, ou determinada combinação, ou determinado medicamento de modo isolado, seja ela primária ou secundária, possibilita, né, grupos técnicos que existem em cada estado, ou no início era por sub-região, depois avançamos por estado, para orientar nova terapia. Hoje a gente tem os testes de resistência como um padrão para definição de escolha de novos componentes para os tratamentos subsequentes. Então isso virou uma prática de rotina, né? Que era uma coisa extremamente complexa e difícil, não que seja fácil hoje, mas com certeza está incorporado numa rotina que hoje faz parte do dia a dia, né? O paciente chega, o médico identifica a falha, então ele solicita o teste de genotipagem, mas ainda é um processo que envolve uma certa burocracia, como ainda é até a realização do CD4 da carga viral. A gente depende de papéis que precisam ser preenchidos, né? O sistema ainda é um sistema que, a meu ver, poderia ser melhorado estrategicamente em termos dele ser menos burocrático. No momento em que a ciência avança, tanto em termos
da tecnologia da informação para a interpretação dos testes, quanto em termos laboratoriais para a gente ter um teste mais sensível, e mesmo desenvolver teste para outros alvos que ainda não são contemplados, isso aí vai ser incorporado de uma forma também pioneira na rede de genotipagem do Brasil. O papel da rede é essencial, ela levou solidez para os laboratórios, porque também os laboratórios que tinham alguma expertise em termos de genotipagem, sequenciamento, né, de ácidos nucleicos, se beneficiaram muito, uma vez que foram equipados com toda uma parafernália de equipamentos que permitia gerar esse tipo de resultado, fazer o sequenciamento. Esses laboratórios são solidificados e eu acho que hoje a gente muda um pouco de patamar, né? Até então, os ensaios utilizados para os pacientes são ensaios comerciais e agora, no lançamento de uma nova rede para novos alvos terapêuticos, o que se propôs foi o contrário, foi chamar a comunidade científica para exercer o seu papel de desenvolver produtos que pudessem ter interesse do ponto de vista do paciente. Essa microrrede vai realmente dar uma genotipagem especial. O que tem de interessante nessa microrrede, de novidade, é que todos os testes vão ser feitos com kits in-house, desenvolvidos pelos componentes da rede. Para você ver a inovação tecnológica já ajudando o programa de AIDS. E essa inovação foi feita dentro do próprio grupo, né, dos laboratórios da Renageno. Então nós vamos lançar a microrrede, onde vai avaliar resistência à integrase, ao Fusion e a suscetibilidade ao Maraviroc, que é o inibidor de CSR5. Hoje eu sei que nós temos um sistema de controle de qualidade excelente para avaliar realmente o quanto é fidedigna essa rede, a performance dessa rede, da testagem por serviço que realiza, né? Temos avaliação das mutações no país, né? Segundo região, segundo tipo de terapia, ou seja, o país hoje apresenta uma riqueza ímpar do ponto de vista de elenco, né, de dados que a rede de genotipagem permitiu. E mais que tudo, permite efetivamente que o paciente seja beneficiado em tempo e forma, à medida em que, quando há resistência, né, do vírus a determinada terapia em função da mutação primária ou secundária, ou quando há manifestação clínica associada e há indicação, né, ou queda do CD4, aumento de carga viral, quer dizer, a partir dos parâmetros estabelecidos, o Brasil, né, tem condições de fazer a avaliação, mudar a terapia e beneficiar o paciente, que em última instância é o objeto maior, né, da rede e das ações de saúde pública do programa de AIDS. Acaba que o exame funciona como uma maneira de ajudar o médico responsável pelo paciente a entender um pouco melhor essa sequência dos medicamentos. Nós temos visto que os médicos ainda têm muita dificuldade de perceber qual é a terapia adequada. Então eles erram com frequência na sequência dos medicamentos e muitas vezes, de alguma forma é até lamentável que seja assim, mas o exame serve para mostrar um erro. Então, a partir daquele exame, o médico clínico, o médico assistente tem a oportunidade de fazer correções e dar oportunidade ao paciente de fazer um esquema de resgate que possa novamente alcançar uma carga indetectável, ou seja, atingir a eficácia do tratamento. Então, é um exame fundamental e muitas vezes é ali que o paciente passa a ter uma adesão adequada à terapia e a partir dali ele pode simplesmente resgatar a oportunidade de viver. Não só em relação ao fato de você ter a possibilidade de escolher o melhor medicamento para aquele indivíduo naquele momento da vida dele, naquela situação em que ele está sendo revisto, sendo discutido um novo esquema, mas também em situações em que não são situações ideais, que é quando ele não toma o remédio adequadamente, que você acredita piamente que ele está tomando, porque às vezes eles fazem isso, né?
eu estou usando o remédio direitinho, você está vendo a carga do vírus subir no sangue, então você suspeita que existe uma falha com uma possível resistência, você faz um teste de resistência e muitas vezes não surge nenhuma mutação. Então, dependendo da situação, é até o momento em que você consegue rever com esse indivíduo as questões de adesão ao tratamento. É sempre nessa tentativa de fornecer o que é melhor possível para o maior número de pessoas possível, de preferência para todo mundo, sem se importar se isso daí vai ser um grande esforço, tentando sempre nivelar por cima, sempre oferecer o que é de melhor para todo mundo. Eu acho que nesse contexto a luta contra uma doença, uma epidemia única, me faz ser muito orgulhoso de ser brasileiro. A associação entre a comunidade científica e o programa de AIDS, e agora chamado Departamento Nacional de DST-AIDS, sempre foi uma mola propulsora, avançando de um lado a pesquisa em HIV/AIDS no país e do outro lado a assistência, que a pesquisa e a assistência sempre andaram de forma bastante juntas no sentido de se desenvolver pesquisa. Eu fui também durante um período presidente, né, do Comitê de Pesquisa do Departamento Nacional de DST-AIDS, e nesse papel eu gostaria de dizer que essa atividade é de extrema relevância para o país e que a pesquisa e a assistência precisam estar andando de mãos juntas e que o programa tem um papel bastante importante no reforço a esse tipo de atividade. Trabalhar com pacientes soropositivos sempre é um desafio, justamente porque o avanço é muito rápido. Então, o programa tem essa característica de acompanhar com rapidez esse avanço. Então, a gente percebe no dia a dia que vale a pena fazer essa mudança. Chegar num congresso de AIDS é sempre uma surpresa, ao mesmo tempo que a gente acompanha os estudos, mas é sempre uma surpresa agradável perceber que dentro da ciência, de tantas doenças que não avançam, a AIDS tem avanços promissores. Nós temos mais de 250 MRGs, temos 23 laboratórios fazendo teste, mais de 60 laboratoristas e profissionais de laboratório executando teste, mais o pessoal do programa que coordena toda essa compra, distribuição e manutenção dessa rede. Então eu gostaria de parabenizar todos esses indivíduos, né, ou atores que fizeram possível essa atividade e essa que eu chamo ousadia, vou repetir de novo, é a palavra correta, né? Nós ousamos a colocar essa rede de alto nível no país e deu certo. Acho que fica uma mensagem para as outras doenças também, negligenciadas ou não, que atingem a nossa população. A hepatite C, isso é um alento para a gente, vamos seguir o mesmo caminho para a hepatite C, vamos fazer genotipagem de hepatite C, carga viral, vamos fazer uma rede que realmente dê resposta a essas doenças novas que estão acontecendo. Nesses 10 anos de Renageno, né, acho que o país tem muito a comemorar, com certeza, mas há muito a refletir daquilo que não foi feito ou daquilo que foi feito de modo incompleto, principalmente se nós pensarmos da necessidade de ampliação das ações de prevenção, se pensarmos do ponto de vista da inequidade regional, onde norte e nordeste do país ainda constitui problema de saúde pública, a AIDS continua sendo um fator de preocupação com o aumento da incidência de casos, de mortalidade e necessidade realmente de estabelecermos uma política mais ampla. Eu creio que isso é um ponto que o programa de AIDS do departamento hoje tem preocupado e tem construído uma agenda no sentido de efetivamente termos nesse país acesso universal estabelecido à prevenção, a cuidados e à terapia antirretroviral. De modo geral, é indiscutível que o Brasil é respeitado lá fora, justamente por essa característica de ser um país que enfrenta as suas dificuldades e que, de alguma maneira, está na frente, quer dizer, decidiu disponibilizar os medicamentos precocemente, decidiu disponibilizar a carga viral, CD4 e acesso à terapia antirretroviral para todos os pacientes. Então, acho que, de alguma forma, isso foi reconhecido pelo mundo todo
E, de alguma maneira, isso é um estímulo para nós que estamos há tantos anos trabalhando e vendo que, apesar das dificuldades, tem uma gratificação muito grande de trabalhar, tanto individualmente como junto ao Programa Nacional.